Deus nos abençoe de uma forma maravilhosa. Olha, prepara aquele copo com água, porque já vamos realizar a oração em nome de Jesus. Aqui depois da oração você beba com muita fé, sem duvidar, sem duvidar. Que a dúvida, eu penso assim, a dúvida é uma doença, como o medo é uma doença. Eu tenho meu ponto de vista, o medo eu tenho como uma doença. É uma doença, é um câncer, como se fosse um câncer, um medo. Entenda, medo é uma coisa, temor é outra coisa. Eu não posso confundir o temor com o medo. Temor é respeito, medo não. A Bíblia fala que nós devemos temer a Deus e as suas leis, seus decretos, seus juízos, seus princípios, porque Deus é o Altíssimo, Ele é Criador de todas as coisas. É o único que tem poder de trazer a vida, que tem o poder da vida. Ninguém mais tem. Não tem outro que tem o poder da vida. Jesus, Ele não mandou Lázaro sair do túmulo, onde ele estava lá há mais de 4 dias. Chegou lá, sai Lázaro. Não, ele orou ao Pai e disse: Pai, eu te agradeço porque o Senhor me ouve. E o Senhor sempre me responde. Estou fazendo isso para que toda essa multidão veja que o Senhor é Deus. Então, Jesus, depois da oração, depois de pedir ao Pai Todo-Poderoso, ao Altíssimo, mandou que Lázaro saísse para fora. E Lázaro saiu, porque Deus concedeu o poder a Jesus de curar, libertar, pregar o Evangelho, ressuscitar mortos, tudo pelo Espírito Santo. Pelo Espírito Santo, aleluia. Isso é muito forte. Então ninguém tem o poder da vida se não for o Pai, Filho e Espírito Santo, porque os três é um só. Jesus deu uma ordem aos seus seguidores que se batizasse alguém, batizasse em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para a remissão de seus pecados, para que seja então apagado a culpa da condenação ao inferno, né? Fosse apagado. Então a pessoa vai viver a partir daquele momento uma vida limpa, se permanecer na presença de Deus. Porque muitos têm se batizado, mas quando sai do batismo, acaba fazendo novamente tudo errado. Eu chamo isso de tomar um banho. Então, batismo é o que? Sepultamento da velha criatura. Eu não vou fazer mais as coisas erradas as coisas erradas, corrigindo, que eu fazia antes. Então, dali eu tenho que entender. Eu me batizei nas águas, então, dali eu nasci uma nova criatura. Muitos se batizam e continuam fazendo as mesmas práticas carnais do pecado e tomou um banho, porque se as práticas continuam as mesmas antes do batismo, então o batismo ele apenas foi um batismo, apenas tomou um banho, porque se entregou a Jesus, mas a prática não está tendo. Então nós temos que levar, amados, a sério a nossa vida com Deus. Assim é esta oração que nós realizamos todos os dias. Você imagina só, você ora comigo todos os dias. Aqui nós temos pessoas que oram conosco todos os dias, de perto e de longe. Então, mas se porventura você ora comigo e depois você fica dizendo assim, ou pensando, será se Deus me ouviu mesmo? Será se essa oração Deus vai me ouvir? Será se Deus vai trazer resposta? Quer dizer, o será é um ponto de interrogação duvidoso. Aquele será é um ponto negativo.
É como se a pessoa perdesse forças. Quando eu tenho certeza, então eu ganho forças. A minha força espiritual, a minha força na minha fé em Deus, em Jesus, na palavra dele, no Espírito Santo, aumenta. Quando eu duvido, é como se eu estivesse andando para trás, perdendo forças. Eu estou me agachando ao problema. Quando eu tenho certeza, eu estou acima do problema, eu estou por cima do problema. É aí onde eu venço. Aí onde eu venço. Aí onde você vence. Aí está o segredo, é você orar e não duvidar. Aí, em Hebreus 11 diz assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se consegue ver. Então a fé é isso, é certeza. Pode vir até pensamento, mas você fica dizendo: eu tenho certeza que Deus me ouviu, eu tenho certeza que o Senhor vai me responder. Então você fica dizendo. Pode ser até que uma voz maligna venha querer soprar em seus pensamentos, dizendo assim: ó, Deus não te ouviu não. Mas a pessoa que tem certeza, ela diz assim: está repreendido em nome de Jesus, eu creio. Neste momento agora nós vamos realizar a oração. Eu quero que você segure o copo com água numa mão e a outra mão você leve no seu coração, que nós vamos orar para repreender o espírito da dúvida, sabe? Repreender esse espírito que talvez tenha travado as suas orações, que talvez tenha bloqueado a sua fé, tem feito diminuir a sua fé. A nossa fé em Deus a cada dia, em Jesus, tem que aumentar mais, não diminuir, tem que aumentar. Sua fé tem que pegar fogo, tem que queimar dentro do seu coração. Escute, você que está me ouvindo agora, você está com câncer, você está doente, o médico talvez chegou até, como é que eu posso dizer, ele despachou você, a palavra fugiu aqui da minha cabeça, desculpa. Ele despachou você, olha, não tem jeito. Deus tem o poder de curar você, que a última palavra é do Senhor. Quem bate o martelo é o Senhor. O Senhor é o juiz dos juízes, Deus dos deuses, Senhor dos senhores, supremo, poderoso. Ele é o supremo, acima de tudo, e acabou. O homem não passa do pó da terra. Acabou. Ele é o supremo, é o poderoso e acabou. Ele é o supremo do país, ele é o supremo do mundo, do universo, de tudo, de tudo, de tudo. E aqueles que se acham ser alguma coisa, a gente sabe o que acontece, né? São humilhados, porque Deus permite ser humilhados. Porque quem se humilha é exaltado, mas quem se exalta, você pode ter certeza, mais cedo ou mais tarde vai ser humilhado, porque isso é bíblico. Porque a exaltação do homem, quando Deus exalta é uma coisa, mas quando o homem se exalta, ele está dizendo o seguinte: eu não tenho ninguém acima de mim. E é onde Deus entra. Deus mostra para a pessoa, ou para aquela pessoa arrogante, né? O que se acha ser o dono do poder, se acha ser alguma coisa, Deus humilha. Não é que Deus é mau, não. Sabe por quê? Porque o que a pessoa planta, a pessoa colhe. Nós escolhemos aqui com vida. A queda do mal, do diabo, foi o orgulho, a arrogância dele foi a queda dele. Você sabia disso? Satanás não era Satanás, Satanás era anjo de luz. Ele era como um dos anjos, ele era um querubim. Mas a Bíblia fala que ele, no coração, ele se exaltou e pensou no íntimo dele: eu posso ser igual a Deus ou maior do que Deus. Eu vou destruir Deus, tomar o trono e eu vou ficar no lugar de Deus. Só que Deus já sabia o que ele tinha no coração e Deus não impediu que ele executasse aquele plano dele. Deus deixou para ver o que ia acontecer. Só que Deus já estava sabendo de tudo, de tudo. E ele se deu mal, se deu muito mal, porque ele pecou, Satanás pecou, o mal pecou em um lugar onde ele nunca deveria ter pecado. Ele pecou nas regiões celestes, diante do trono, onde não havia mal, onde não havia impureza, onde não havia nada. Lá ele pecou. Por isso que para ele não há mais perdão. Ele
blasfemou contra o próprio Espírito Santo. Jesus disse, se alguém pecar contra o Pai ou contra mim, terá perdão. Mas se alguém pecar contra o Espírito Santo, este não tem perdão. Então foi Jesus quem disse. Então, para ele, por mal, ele já está julgado, né? Ele já está julgado. E a gente está aí, sabe, vendo muitas coisas acontecer. E a gente só tem meio que se preparar mesmo, lutar, estar nesse mundo, pedir a Deus misericórdia, viver, sonhar, lutar seus objetivos. Mas a gente sabe que um dia Jesus vai voltar e Ele vai arrebatar a sua igreja. Eu queria até perguntar aqui para você, você está pronto para subir com a igreja, para ser arrebatado? É só você ler a palavra do Senhor, ler a Bíblia, que você vai ver o que a Bíblia fala a respeito do arrebatamento. Lê o livro de Apocalipse, lê o livro de Daniel, que você vai ver lá. Daniel, Deus revelou para ele como seria a marca, o chip, né, da besta, e aí por aí vai. Então, como é que eu posso dizer? Nós estamos vivendo, eu acredito, os finais dos tempos. Eu não sei quanto tempo a gente tem de vida aqui na Terra. Que Deus nos abençoe, seja muito tempo, mas a gente não sabe. E a gente está vendo aí as coisas acelerar. Então, o que eu falo, o que eu pergunto para você aqui, você está preparado para subir com a igreja? Como é que está a sua vida com Deus, seu coração, sua fé, suas práticas, suas obras têm agradado o Senhor, sua fé tem agradado o Senhor? O que você tem feito tem agradado o Senhor? Seus caminhos que você anda têm agradado o Senhor? Então, se não tem, amados, se volte para o Senhor, porque Ele te ama. Jesus morreu por você, por mim, na cruz do Calvário, para nos salvar, para nos salvar. Tudo deste mundo, amados, um dia passa. Quantas gerações se passaram? Cadê essa geração? Passaram. E estamos na nossa geração. E eu vou falar uma coisa para vocês. A coisa está bem acelerada. Então a gente só tem mesmo que olhar para Deus, para Jesus, a palavra do Senhor, se apegar com Cristo. Você tem que correr atrás de seus sonhos, seus objetivos, cuidar da sua família, cuidar do seu casamento, cuidar da sua saúde, cuidar da sua vida, caminhar para a casa do Senhor, orar, trabalhar, lutar. Mas não esqueça, acima de tudo, busque a sua salvação. Porque a Bíblia fala que Jesus, Ele vai arrebatar a sua igreja. E eu estou lutando, orando, pedindo a Deus para que eu venha subir também. E eu peço a Deus que você também vá, mas que você se volte para o Senhor, se volte para Cristo, se volte para Jesus, porque com certeza nós vamos nos encontrar no céu. Porque um dia o arrebatamento vai acontecer. Ou a gente pode partir antes, né? A gente também não sabe. O dia de amanhã só quem sabe é Deus. Eu estou vivo até agora, até o outro dia ou até a noite, quem sabe é o Senhor. Eu não sei. Você também não sabe, só Deus que sabe, né? Então vamos orar agora. Eu tenho umas coisas para falar, mas vamos deixar para a próxima oração. Pai, nós te agradecemos, porque o Senhor é Deus Todo-Poderoso, sabe da nossa vida, conhece nossos caminhos, sabe nossos pensamentos, sabe o que se passa dentro de nós. Coloque uma mão no seu coração, a outra com um copo com água. Sabe, meu Deus, o que nós sentimos, o Senhor sabe de tudo. Pai, cuida do nosso coração. Senhor, tira tudo que não te agrada, tira o medo, a dúvida, tira, meu Deus, tudo que não é bom, Senhor. Limpa o nosso coração, arranca o que não te pertence, Senhor, e more dentro dele, Senhor. Faça morada dentro do nosso coração, Senhor. Faça morada, Senhor. É o que nós te pedimos, que a paz do Senhor venha tomar de conta do nosso coração,
nossos pensamentos. Aleluia. Agora levante a sua mão e diga assim: Senhor Jesus, perdoe meus pecados, minhas falhas. Eu quero subir com a igreja quando chegar a hora do arrebatamento. Ó Pai amado, lembra de mim. Guarde a minha fé, que os meus caminhos seja para te agradar. Fala, Pai, receba meu casamento, cuida dele, minha vida sentimental, conjugal, abençoe a minha família, que haja libertação e paz. Diga, Senhor, que haja saúde em mim e nos meus familiares, que chegue a tua libertação a cada um deles. Diga, Pai, abençoa minha vida financeira e abra portas, que se cumpra o que está escrito no Salmo 23, que o Senhor é o meu pastor, diga assim, e nada me faltará. Diga, Pai, tome esse dia em tuas mãos, repreenda todo o mal, guarda meus caminhos e o da minha família e de todo o teu povo. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, eu te agradeço, louva o Senhor Jesus, e eu peço, consagre esta água, diga-se em nome de Jesus, para quando eu beber, o Senhor me fortaleça, o Senhor me limpe e o Senhor me traga saúde para a tua glória. Graças a Deus. Amém. Então beba da água, creia em Jesus, continue orando comigo todos os dias. Envie esse link para outros amados. Tem muita gente precisando ouvir essa palavra e receber esta oração. Então envie, escolha o máximo de pessoas. Eu não vou dizer 3, 5, 7, 10, porque talvez você está aí até num grupo. Coloque esta oração no grupo que você está, para que essas pessoas do grupo sejam abençoadas com esta oração. Tá bom? Mande esse link, compartilhe, porque eu tenho certeza que Deus, nosso Senhor Jesus, o Espírito Santo vai ficar muito feliz. Que Deus nos abençoe, um bom dia, paz, muita saúde, portas abertas, muita vitória para todos nós. Um abraço.